Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. O assunto de hoje são os achados e provas arqueológicas do Templo de Jerusalém e por isso a gente está aqui do lado do Monte do Templo e também vai ter uma surpresa especial no vídeo de hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Então, vamos começar o nosso dia no Parque Arqueológico Davidson, que tem achados da época do Segundo Templo de Jerusalém. E o Segundo Templo de Jerusalém foi construído no ano de 516 a.C. pelos judeus que estavam voltando do exílio da Babilônia, mas foi reformado pelo rei Herodes o Grande no ano 20 a.C., e a maior parte dos achados que a gente vai ver aqui são dessa época, e esse vai ser o templo que Jesus vai conhecer. A gente está caminhando agora ao lado da parede ocidental, quer dizer, do lado onde ficava o Templo de Jerusalém. E eu quero que vocês vejam esse piso que a gente está caminhando. Ele é original de 2000 anos atrás, e essa era uma rua extremamente importante. Essa era a principal rua de comércio naquela época, quer dizer, dos dois lados tinham lojas que vendiam de tudo e a gente vai agora ver uma dessas lojas. Vamos lá! Mas o que será que elas vendiam? Bom, uma delas era, por exemplo, uma casa de câmbio. A entrada do Templo de Jerusalém ela não era gratuita e sim ela custava meio shekel. Então, por exemplo, se tu veio agora de outra região, por exemplo, do Egito, e tu quer entrar no Templo de Jerusalém, tu vai vir aqui, trocar o teu dinheiro egípcio por meio shekel, e aí tu pode pagar a entrada do templo, que era um valor pequeno, mas que era obrigatório para todo mundo, e ele também era usado como censo, para contar a população. E outra loja podia vender, por exemplo, animais. Por quê? Porque no Templo de Jerusalém se faziam sacrifícios. Então tu podia pegar, por exemplo, o dinheiro que tu acabou de trocar, vir aqui nessa banca e comprar aqui um animal, uma pomba ou um cordeiro a ser sacrificado no templo. E a propósito, quando o templo vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo, os sacrifícios animais param. No mundo judaico, desde então, não se fazem mais sacrifícios. E tem uma última história muito importante que aconteceu aqui. Essa é a vinda de Jesus por essa rua. Vocês devem conhecer a passagem que Jesus está com os vendilhões do templo. O templo, pessoal, não permitia comércio lá em cima. Quando se fala do comércio do templo, não é o comércio lá em cima, e sim é o comércio aqui em volta do templo. E essa era a rua principal de comércio. E Jesus vai vir aqui e quebrar a banca dos mercadores. Provavelmente, pessoal, era uma banca como essa, as bancas que vendiam coisas para o Templo de Jerusalém e não no Templo de Jerusalém. Outro achado arqueológico ligado à tribo de Levi é essa pedra aqui. Isso aqui era a ponta sudoeste do Templo de Jerusalém e se achou aqui uma inscrição que está escrito Lebeit Atkiah Leavdil. E aí provavelmente continuaria a frase escrito Leavdil ben Kodesh lechol. O que isso quer dizer? Lebeit Atkiah, a casa do tocar das trombetas, para separar o sagrado do comum. Pessoal, olhem que incrível! Esse espacinho aqui que a gente vê cavado é o local onde ficava um levita e aqui ele tocava as trombetas para anunciar o início das festas judaicas, para iniciar o Shabat. E isso é feito, pessoal, até os dias de hoje. Não com levitas e com trombetas, mas em Israel, em boa parte das cidades, como Jerusalém, tem uma pequena sirene que toca nas sextas-feiras, anunciando o início do Shabat, uma tradição que vem desde a época do Templo de Jerusalém. Então, essa pedra aqui, ela ficava lá em cima, na ponta do templo, e aqui ficava o levita para anunciar e tocar as trombetas. Mas antes de se subir ao Templo de Jerusalém, tinha uma coisa que todo mundo tinha que fazer, que é se purificar. E como se faz a purificação no judaísmo? Através da mikve. A mikve é um banho ritual e claro que nas escavações arqueológicas em volta do templo, o que a gente vai encontrar? Mais de uma dezena de mikvas só aqui nesse pequeno espaço. Então vamos entrar numa delas e ver como ela é. Como se entrava?
como a pessoa veio ao mundo, se vocês bem me entendem, e era, claro, separado entre homens e mulheres. E a gente consegue ver essa divisão aqui, porque quem estava descendo estava impuro e quem subia já estava purificado. E como vocês podem ver, tem água dentro, mas a água não está muito limpa, então eu não vou entrar. Mas a pessoa chegaria até aqui embaixo, tem essa piscina aqui cheia de água, a pessoa faz o seu banho de imersão e aí sobe pelo outro lado e aqui justamente a divisão. Vamos seguir o nosso passeio agora. Nós estamos agora caminhando por cima das escadarias que eram a entrada sul do Templo de Jerusalém. Quer dizer, daqui se podia subir e entrar no templo. E essas escadarias foram construídas pelo rei Herodes o Grande por cima das escadarias mais antigas que ficavam aqui. Agora, uma coisa estranha, entre aspas, aqui é os degraus. Vejam que tem um degrau grande e de repente um degrau pequeno. Um degrau grande e um degrau pequeno. Porque os arquitetos não sabiam fazer escada porque os degraus têm tamanhos diferentes. Isso tem um motivo e é muito bem pensado. Pensem que se chegasse alguém aqui há 2000 anos atrás e visse quão grande, quão colossal é o Templo de Jerusalém e ele começa a ficar emocionado e ele quer subir correndo no Templo de Jerusalém, se tu sobe correndo numa escadaria como essa, tu vai cair. O objetivo dessas escadas é fazer quem sobe correndo cair nelas, para que todo mundo respire fundo, suba devagar, com respeito que o Templo de Jerusalém merece. Então, vamos subir agora com calma também. O pináculo do templo, o local onde aconteceu uma das tentações de Jesus, ele está logo ali, a gente consegue ver a ponta, o final da parede sul, onde começa também a parede oriental. E para quem não viu, pessoal, mais sobre o pináculo do templo, eu vou deixar um link aqui em cima para o vídeo anterior. Aqui atrás de mim a gente vê 3 arcos colossais. Eles são os portões de Hulda. Hoje em dia, como a gente vê, eles estão fechados. Eles eram um dos principais acessos ao monte do templo. Esses 3 portões, eles eram a entrada para o monte do templo e um portão duplo que fica mais para lá, ele era a saída. E pessoal, organizado, mesmo há 2000 anos atrás, tem um lugar designado para a entrada, um lugar designado para a saída, com uma exceção, os enlutados. Quem estava de luto tinha que entrar pela saída e sair pela entrada. Por quê? Pensem agora, tu vem a Jerusalém, que é um momento super marcante para ti, mas também é um momento da comunidade. E se tu tá agora saindo pela entrada, todo mundo que está passando na direção oposta está te vendo. E as pessoas agora têm uma oportunidade de conversar contigo, de perguntar, tá tudo bem, tu precisa de alguma coisa, tu quer vir para minha casa. Então é um momento também de a pessoa sem precisar falar nada, todo mundo sabe que ela está enlutada e todos aqueles que querem podem oferecer sua ajuda. Então o templo tinha um papel super importante na religião, mas também na vida comunitária da época. E agora, pessoal, eu tenho uma surpresa para vocês. A gente viu o portão de Hulda que está fechado, mas ele segue existindo, quer dizer, se desse lado a gente não tem acesso, por onde ele sim é acessível, por dentro do monte do templo. A questão é que esse lugar foi transformado em uma mesquita e acessível só a muçulmanos, mas claro, hoje a gente vai poder entrar com as nossas câmeras para ver o que tem dentro dos portões de Hulda e conhecer muito mais. Então, pessoal, vamos nos preparar e subir para o monte do templo. Agora a gente vê um pouquinho da mesquita de El-Aqsa e vocês podem ver que tem aqui uma descida que desce justamente para essa área subterrânea do monte do templo. Vamos entrar juntos agora. E pessoal, o lugar é incrivelmente grande, são 500 metros quadrados. Embaixo, dentro do monte do templo, a gente vai conseguir ver. O local se chama os Estábulos do Rei Salomão, mas na realidade eles não são da época do Rei Salomão, e sim são da época do Rei Herodes o Grande. E por que esse lugar foi construído? Primeiro, aqui passavam também algumas das entradas para subir ao monte do templo, como a gente viu pelo portão de Hulda do lado de fora. Tu entraria por um desses túneis e tu poderia subir e sair direto no monte do templo.
E parte eram depósitos também para coisas que eram necessárias se guardar para o Templo de Jerusalém. Mas o motivo principal de toda essa construção é elevar o piso. Quando Herodes constrói essa plataforma gigantesca em cima do monte do templo, ele vai estender, então toda essa área que era um vão, ele precisa preencher e ele vai preencher com esses arcos. E agora com essa caminhada vocês têm um pouco mais da ideia do tamanho desse lugar. Mas eu quero agora passar para o ano de 1996, quando a El-Waqf, que é a organização muçulmana encarregada do Monte do Templo, eles decidem transformar esse lugar em uma mesquita. A mesquita se chama El Marwani e ela tem lugar para 10 mil pessoas. Vejam quão grande é esse lugar. 10 mil pessoas podem rezar aqui e a justificativa deles era principalmente por inverno, para se poder rezar na época do Ramadã sem pegar chuva na maior parte do Monte do Templo, que é a céu aberto. Até então, tudo isso aqui existia, claro, isso aqui tem 2.000 anos. Eles estavam cobertos de areia, de restos arqueológicos que se acumularam nos últimos séculos. O pessoal da El-Waqf, o que eles fizeram? Eles pegaram e tiraram tudo o que tinha aqui dentro. Mais de 400 caminhões com restos arqueológicos foram simplesmente jogados fora. E o que então se decidiu fazer? Algumas organizações judaicas, junto com a ajuda do Estado de Israel, eles pegaram essas toneladas de restos que foram tirados aqui e se levaram no local para fazer escavações arqueológicas. E se acharam lá, pessoal, muitíssimas coisas. Eu, inclusive, participei de alguns dias dessas escavações, onde tu podia achar restos que foram tirados de dentro do Monte do Templo. E, infelizmente, muita coisa se perdeu nesse processo todo. E isso é um bom lembrete de como a gente tem que preservar a arqueologia, porque as coisas muito facilmente podem se perder. Outro portão que dava acesso ao Templo de Jerusalém é esse aqui atrás de mim. Ele se chama o Portão Dourado, que em hebraico a gente chama Shar HaRachamim, o Portão da Misericórdia. E vai ser por esse portão que Jesus vai entrar no dia do Domingo de Ramos, que acontece daqui a alguns dias no nosso calendário. E ele veio aqui quando ele estava vindo desde o Monte das Oliveiras, que a gente vê ele logo aqui. E tem mais um lugar onde tem achados incríveis do Templo de Jerusalém, e ele é o Museu de Israel. E para lá a gente vai agora. E aqui no Museu de Israel tem muitos achados arqueológicos incríveis da época do Templo de Jerusalém. Um deles é essa Gluskema. Isso aqui é um ossuário e está escrito de quem ele era. Ele era de Yosef Bar Caiafa, que é Caifás, o sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, o mesmo sacerdote da época de Jesus. E tem mais um sarcófago que eu quero mostrar para vocês. Venham comigo. Aqui o sarcófago do rei Herodes o Grande. E esse sarcófago, como vocês podem ver, ele está todo quebrado em pedacinhos. Por quê? O rei Herodes não era muito querido em vida e nem depois dela. Quando ele falece, ele vai ser colocado nesse sarcófago no Herodion, num lugar fantástico que a gente vai conhecer outro dia, e depois que ele coloca um sarcófago dele lá, rebeldes vão e quebram o sarcófago e rolam montanha abaixo, e por isso o sarcófago está aqui hoje no museu, reconstruído, mas os ossos desapareceram. Aqui do nosso lado a gente vê parte da armadura e das armas usadas pelos soldados romanos na destruição do Templo de Jerusalém. Eles conseguem destruir o edifício do Templo de Jerusalém, mas eles não conseguem destruir a sua memória e a história. Passados quase 2.000 anos, a gente segue aqui em Jerusalém e a gente segue contando essa história, a história do Templo de Jerusalém, o coração do povo de Israel. Espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal para mais vídeos sobre Jerusalém, Israel e o Templo de Jerusalém. Um beijo, shalom e até a próxima!